E se eu te dissesse que o One Piece foi enviado para o futuro, e é por isso que ninguém consegue encontrá-lo agora? Como se ele simplesmente não existisse no presente. Como se estivesse em um tipo de limbo, esperando o momento certo para aparecer. E esse momento pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. Essa é uma teoria que surgiu no Reddit, feita pelo usuário Funbread123. A ideia é que durante o século perdido, alguém que possuía a Akuma no Mi da Toki, sim, a própria Toki, esposa do Oden, que tinha o poder de manipular o tempo, pode ter enviado o próprio One Piece para o futuro. Mas por quê? Para quê? Naquele momento específico no tempo, ele pudesse ser usado da forma certa. E ao mesmo tempo, protegido do Imo e dos Tenryubitos que poderiam tentar se apoderar dele naquela época. E isso levanta uma questão muito interessante. Qual é o verdadeiro propósito da Toki na história? Porque beleza, a gente entende o papel dela em Wano, enviando os Bainhas Vermelhas para o futuro. Mas será mesmo que precisava de uma personagem inteira, com uma Akuma no Mi absurda, só pra isso? Parece que tem algo muito maior por trás dela. Até porque, seguindo a lógica das Akuma no Mi, alguém já deve ter usado esse poder antes dela. E se esse alguém foi justamente quem enviou o One Piece para o futuro? Agora pensa comigo, por que ninguém foi atrás do One Piece até hoje? Por que o Roger Hill quando chegou em Laugh Tale? E por que a tripulação dele disse que eles estavam cedo demais? Tudo isso começa a fazer muito mais sentido se o One Piece simplesmente ainda não estivesse lá naquele momento. Mas claro, essa teoria não responde tudo sozinha. Tem outros pontos que a gente precisa considerar. Por exemplo, por que figuras absurdamente poderosas como o Barba Branca, a Big Mom e o Kaido nunca correram atrás do One Piece de verdade? E a resposta pode ser bem mais simples do que parece. Conseguir os Road Poneglyphs é extremamente difícil. O Kaido tinha um, a Big Mom tinha outro. O de Ilha dos Homens Peixe desapareceu depois que o Roger encontrou. E o último está em Zu, uma ilha que literalmente anda pelo oceano, sendo quase impossível de localizar sem um Eternal Pose ou um Vivre Card. Ou seja, só juntar os Poneglyphs já é uma missão absurda. Mas não para por aí. Mesmo que alguém consiga reunir todos eles, ainda existe outro problema. Pouquíssimas pessoas conseguem ler os Poneglyphs. Atualmente, só a Robin consegue fazer isso de verdade. E a Pudding até tem potencial, mas ainda não despertou totalmente o poder do terceiro olho. Isso explica, por exemplo, por que a Big Mom nunca foi atrás do One Piece com tudo. Ela simplesmente não tinha como interpretar as informações. Agora, tem outra pergunta que complica ainda mais tudo isso. Por que o Shanks decidiu ir atrás do One Piece só agora? Isso aconteceu recentemente na linha do tempo da história, quando ele simplesmente diz que chegou a hora de buscar o One Piece. E isso é estranho, porque até onde a gente sabe, ele tem algumas cópias dos Road Poneglyphs, mas não tem ninguém confirmado na tripulação capaz de ler eles. Então, como ele pretende fazer isso? Existe uma possibilidade interessante aqui. Se alguém possui a voz de todas as coisas, pode sentir ou interpretar a intenção dos Poneglyphs. Mas a gente nem sabe se o Shanks tem esse poder. Na real, a gente sabe muito pouco sobre a tripulação dele. Eles estão navegando há décadas, então existe a chance de ele conhecer alguém que saiba ler. Inclusive, muita gente achou que quando ele foi para Wano, ele poderia tentar encontrar alguém como o Sukiyaki para aprender mais sobre os Poneglyphs. Mas isso nunca aconteceu. Então, o que mudou? Por que agora? E a resposta pode ser o Luffy. Quando o Shanks vê o cartaz do Luffy na forma do deus do Sol Nika, ele sorri e decide que chegou a hora. Isso não parece coincidência. O Shanks provavelmente sabe muito mais sobre a história do mundo do que a gente imagina. Ele pode conhecer a lenda do Deus do Sol, pode entender o papel do Garoto do Destino, e talvez naquele momento ele percebeu que o Luffy finalmente chegou no ponto certo, que o mundo está pronto, e que agora o One Piece também está. No fim das contas, teorias sempre parecem meio malucas, até que um único capítulo vem e conecta tudo. E One Piece faz isso o tempo inteiro, uma peça que faltava, e de repente tudo faz sentido. Mas tem uma coisa aqui que não sai da cabeça. Como todo mundo sabe, que ainda não era a hora, como Barba Branca, Kaido, Big Mom, todos eles sabiam que não deviam ir atrás do One Piece ainda? Será que existia algum tipo de informação secreta circulando? Ou será que alguém garantiu que ninguém conseguiria chegar lá antes do tempo certo? Porque se essa teoria estiver certa, o One Piece nunca esteve perdido. Ele só ainda não chegou. E pensa comigo, se o Roger riu porque não tinha nada naquela ilha, não seria meio estranho se o Luffy e a tripulação chegassem lá e o tesouro simplesmente estivesse lá, normal, e ninguém risse? Tipo, a gente não teria o mesmo impacto do momento do Roger. Quem explicaria aquilo pra gente? A Toki já morreu, o Roger não vai voltar dos mortos pra contar o motivo dele ter rido. Então parece que a gente vai precisar ver isso acontecer de novo. Talvez com o próprio Luffy rindo, ou a tripulação inteira, algo nesse nível. Porque, sinceramente, se a grande piada fosse simplesmente não tem nada aqui, então nem faria sentido chamar de Laugh Tale. Isso quebra completamente o significado, mas ao mesmo tempo, não é obrigatório o Luffy rir igual o Roger. Só que agora que a gente pensa nisso,
Faz total sentido o Oda querer fechar esse ciclo, criar paralelos, ainda mais quando envolve os portadores do D. E tem outro ponto importante aqui. O Luffy já está completamente ligado a tudo isso. Existem várias profecias envolvendo ele. A gente teve a profecia da Shirley, lá na Ilha dos Homens-Peixe, onde ela prevê o Luffy destruindo a ilha. Mas aquilo provavelmente não significa destruição literal, e sim uma forma de salvar. Talvez até de forma indireta. E mais recentemente, no capítulo 1174, quando o Loki e o Luffy emergem do submundo para salvar todo mundo, o Jaru começa a recitar algo que parece muito com os textos de Harley. Ele fala sobre uma criatura gigantesca que surge, algo que cobre o sol, sons de tambores ecoando, e então ele menciona o Deus do Sol. Ou seja, isso já estava escrito, isso já era previsto. Agora, existem duas possibilidades aqui. Ou isso é uma profecia do futuro, ou isso já aconteceu no passado e alguém registrou tudo. E aí entra de novo aquela ideia do One Piece sendo enviado pro futuro. Se foi a própria Toki que fez isso, seria estranho ela não ter contado pro Roger ou pro Oden, né? Tipo, galera, só pra avisar, o tesouro que vocês estão procurando, eu sei exatamente onde está. Só que ainda não chegou lá. Ela fez parte da tripulação do Barba Branca. Conhecia o Roger, e o Oden visitava o Wano com frequência antes da viagem final para Laugh Tale. Então não seria absurdo imaginar que ela soltou essa informação em algum momento. Mas também existe outra possibilidade. E talvez essa seja ainda mais interessante. Pode não ter sido a Toki, pode ter sido o usuário anterior da Akuma no Mi dela. A própria Toki veio do século perdido, e mesmo assim, nunca explicou nada sobre aquele período, o que sempre foi meio estranho. Mas isso abre espaço para outra ideia. E se alguém no passado tinha um nível absurdo de hack da observação, algo muito além do que a gente já viu. Alguém capaz de enxergar não só segundos no futuro, mas séculos. Porque pensa bem, como eles sabiam de tudo isso? A vontade do D, as profecias, o momento certo, alguém sabia. Alguém previu que tudo isso levaria até esse ponto específico no futuro. E aí essa parte da teoria fica muito interessante, porque se o One Piece foi realmente enviado para o futuro, isso poderia ter confundido completamente o Imo. Imagina só, eles simplesmente veem o One Piece desaparecer, sumir, como se nunca tivesse existido. E isso poderia ter feito eles acreditarem que o One Piece nem existe de verdade. Mas aí entra a grande dúvida. Mesmo que o One Piece não tenha sido enviado para o futuro, por que o governo mundial nunca encontrou ele? Ou melhor, por que eles nunca chegaram até o fim disso tudo? E aí vem a pergunta que quebra tudo. Por que não parece que o Imu e o governo mundial estão preocupados com o One Piece? Essa é, sinceramente, uma das melhores partes dessa teoria. Porque se a gente parar pra pensar, dentro do mundo de One Piece, isso realmente é estranho. Beleza, no caso do Barba Branca, Kaido e Big Mom, dá pra entender. Eles têm tempo limitado de vida, dependem dos Road Poneglyphs, é difícil reunir tudo. Faz sentido. Mas o Imu está vivo há cerca de 900 anos, então não tem desculpa. Mesmo 200 anos atrás, quando Kaido, Barba Branca e Big Mom nem tinham influência ainda, o Imu já poderia ter ido atrás disso. E tem mais. É bem provável que o Imu consiga ler os Poneglyphs. Pela idade, pelo conhecimento, tudo indica isso. Então por que ele nunca simplesmente foi lá, pegou o One Piece, ou destruiu Laugh Tale, ou até mesmo eliminou os próprios Poneglyphs? São 900 anos e aparentemente ele não fez nada. Isso não faz sentido. A menos que exista um motivo muito específico. Talvez exista alguma espécie de barreira, algo que impeça o Imu de chegar até lá. Ou talvez ele simplesmente não possa sair de Merijó. Existe uma teoria antiga que fala exatamente isso, que o Imu não consegue deixar a Sala das Flores, que ele depende completamente dos Cavaleiros Sagrados para agir no mundo. E se isso for verdade, talvez a força deles não seja suficiente para resolver algo nesse nível. Agora, tem outro detalhe muito interessante. Os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados conseguem viajar usando aquele tipo de teletransporte, aquele círculo do abismo, mas o Imu não. O Imu precisa possuir outras pessoas, e isso pode ser uma pista gigantesca de que ele está preso de alguma forma. Mas além disso, existe outra teoria ainda mais absurda, e ao mesmo tempo muito interessante. E se o governo mundial já tiver o Laugh Tale? Sim, a ideia é que eles já encontraram a ilha, e simplesmente esconderam tudo, e esse seria o grande plot twist. Só que isso levanta outro problema. Se isso for verdade, como o Roger conseguiu chegar lá? Como ele passou por eles? Independente disso, existe uma conexão clara entre o governo mundial e o destino do One Piece. A gente viu isso naquele mural gigante, onde aparecem várias figuras importantes ligadas ao futuro da história, e adivinha? O Imu, o Garlin e até o Shamrock estavam lá. Ou seja, de alguma forma eles estão envolvidos diretamente com o destino do One Piece. Mas ainda assim, a gente nunca vê o Imu dizendo, vamos atrás do One Piece, ou precisamos impedir alguém de chegar lá. Nada.
E isso só reforça ainda mais essa teoria. Porque se alguém no passado usou a Akuma no Mi do tempo para enviar o One Piece para o futuro, o Imo simplesmente teria visto ele desaparecer, sumir. E isso poderia fazer ele acreditar que o One Piece não existe, ou que foi perdido para sempre. E olha que interessante, isso lembra muito a história do Noland. Quando ele tentou mostrar Shandora para as pessoas, a cidade simplesmente não estava mais lá, porque tinha sido lançada para o céu, e todo mundo achou que ele era um mentiroso. Agora imagina isso acontecendo com o Imu. Ele viu o One Piece, e depois ele simplesmente não estava mais lá, mas ninguém acreditaria. Isso poderia ser uma forma genial de conectar tudo. Agora, tem uma outra ideia que também é muito interessante. E se o Imu realmente já tiver o One Piece? Isso criaria um cenário insano, tipo aquela vibe de quando a gente acha que está chegando no objetivo final, mas na verdade está entrando direto numa armadilha. Lembra daquela ideia de chegar em Laugh Tale e no final ser uma base da marinha? Imagina o Luffy chegando lá e encontrando os Cavaleiros Sagrados esperando, ou até mesmo alguém como o Akainu. Mas ao mesmo tempo, isso meio que tiraria o impacto do momento, porque o ideal é que seja algo único, algo especial, algo que só o Luffy e a tripulação vivenciem. Se já tiver gente lá antes, perde um pouco da magia. Mas conhecendo Oda, ele ama paralelos, ama reviravoltas. E qualquer uma dessas possibilidades pode acontecer. No fim, essa teoria do One Piece ter sido enviado para o futuro é uma das mais interessantes que surgiram recentemente. Ela conecta o século perdido, a Toki, o Imu, o Luffy e até as profecias. E o mais louco, se isso for verdade, o One Piece não está escondido, ele não está perdido, ele só ainda não chegou. Agora me diz, se isso realmente acontecer, tu acha que o Luffy vai rir igual o Roger?